Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que parece simples, mas que na verdade é a base de quase tudo o que aprendemos: a compreensão leitora. Exato. A nossa fonte de hoje é uma análise a uma entrevista com um especialista na área que defende uma ideia muito forte. A forma como uma criança aprende a ler determina em grande parte o seu futuro, tanto o académico como o pessoal. Sim, é uma afirmação com muito peso. A nossa missão, então, é perceber o que é que mudou na forma como olhamos para a leitura. Por que é que é tão decisiva? E que passos práticos é que pais e educadores podem mesmo tomar? A fonte é bastante clara. Ok, vamos analisar isto. Vamos a isso. Para começar, vamos a um ponto que talvez seja familiar. Muitos de nós crescemos com um modelo de leitura que era, digamos, um pouco mecânico, não era? Sim, sim. Líamos um texto e depois tínhamos de responder a perguntas tipo: quem era a personagem? Ou o que é que aconteceu no segundo parágrafo? Era quase um exercício de memória. Pois era. Um exercício de encontrar a frase certa no texto. Exatamente. Mas o especialista diz que isso não é de todo compreender. Não, de todo. O que é fascinante aqui é a mudança de paradigma. Saímos de uma visão da leitura como uma atividade passiva, em que o leitor é um recipiente, Que recebe a informação. isso mesmo, e passamos para uma visão em que a leitura é um ato de construção. Compreender não é só descodificar palavras, é o leitor construir ativamente o modelo mental do que está a ler. E para isso tem de usar o que já sabe. Exatamente. Usa as suas próprias experiências e o seu conhecimento do mundo para dar sentido ao texto. Ou seja, duas pessoas podem ler o mesmo livro, mas a versão que fica na cabeça de cada uma é ligeiramente diferente. É sempre diferente. É filtrada por quem somos. E para que essa construção aconteça são precisos alguns pilares. O primeiro é a fluidez. A leitura tem de ser automática, Tem. Tão automática que o cérebro nem pensa nela. quase como conduzir. No início pensamos em tudo, mas depois, Depois libertas a atenção para o que realmente importa. O trânsito, a estrada. Na leitura é o significado. certo, O segundo pilar é, claro, um vocabulário rico. E o terceiro, que talvez seja o mais crucial, são os conhecimentos prévios. o que já sabemos do mundo. Precisamente. É isso que nos permite fazer inferências, ou seja, ler nas entrelinhas, preencher os espaços que o autor deixou em branco. Nenhum texto diz tudo. Ok. E então, ter um bom vocabulário e conhecimento do mundo é a base. Mas isso soa a algo que se vai adquirindo. O especialista diz que é preciso agir. Que tipo de ferramentas é que um bom leitor usa? É isso mesmo, não é passivo, é estratégia. A fonte divide estas ferramentas em duas caixas, as cognitivas e as metacognitivas. As cognitivas são as ações diretas, certo? Tipo, encontrar uma palavra que não conheço e tentar adivinhar o significado pelo contexto. Sim, ou fazer ligações. Ler sobre pinguins e lembrar-me daquele documentário que vi. Exato. Texto mundo, texto nós próprios, texto outros textos. Mas as metacognitivas Essas são o tal superpoder. são mesmo. É o verdadeiro salto qualitativo. Que é basicamente ter aquela vozinha na nossa cabeça a perguntar: espera aí, percebi mesmo o que acabei de ler? É isso mesmo. É a capacidade de monitorizar a nossa própria compreensão. De parar e dizer: esta parte ficou confusa, vou ler outra vez. É o que transforma um leitor passivo num leitor que tem as rédeas do processo, Num leitor autorregulado, sim. que tem controle sobre a sua aprendizagem. E a falta disto, segundo a fonte, tem consequências enormes. A afirmação é que afeta não só as notas, mas o devir pessoal. É muito forte. É uma afirmação de causa e efeito e é isso que a torna tão impactante. A linguagem não é só mais uma disciplina, é a ferramenta com que pensamos. Com que aprendemos história, ciência, arte. Tudo. O especialista argumenta que a capacidade de processar linguagem escrita de forma profunda é o motor do desenvolvimento intelectual. E ele usa uma imagem Muito visual, sim. é de que há demasiados alunos que apenas deslizam sobre as palavras, sem nunca mergulhar no seu significado. E isso limita-as em tudo o resto. Isso faz-me pensar. Estamos a falar de estratégias que parecem complexas. A minha intuição diria que isto é algo para se ensinar lá para o meio da escola primária. Mas o especialista discorda, não é? Discorda completamente. E ele puxa o ponto de partida muito mais para trás no tempo. Para quando então? A resposta dele à pergunta quando começar é desde o nascimento. Desde o nascimento? Sim.
muito antes de a criança conseguir sequer identificar uma letra. Ele explica que a capacidade de perceber uma história que se ouve é a melhor preparação que existe para mais tarde se conseguir perceber uma história que se lê. Espera, mas se eles ainda não sabem ler, como é que isso é possível? Não pode ser através dos livros. Mas é, só que não através dos olhos deles. Através dos ouvidos. Exatamente. O cérebro armazena palavras e estruturas de frases de duas maneiras, vendo-as ou ouvindo-as. E os dados que a fonte apresenta são muito claros. Que dados são esses? Os olhos de uma criança só estão maduros para a tarefa da leitura por volta dos 4 a 6 anos. E depois demora mais 6 ou 7 anos a dominar estas estratégias de compreensão. A grande questão é o que fazemos nesta década crucial. E a resposta é usar os ouvidos como porta de entrada. Faz todo o sentido. Todo. A fonte destaca duas atividades como sendo vitais. A primeira é a mais intuitiva. Conversar com as crianças. Usar uma linguagem rica e variada no dia-a-dia. Certo? A segunda é descrita como uma arma de construção massiva. Gosto dessa expressão. Arma de construção massiva. E qual é? Ouvir um adulto experiente, um pai, uma mãe, um avô, a ler em voz alta. Tão simples. A idade está a construir em simultâneo o vocabulário, o conhecimento sobre o mundo, a familiaridade com as estruturas das histórias e a capacidade de atenção. Está a encher o depósito cognitivo que a criança vai usar mais tarde. Ok, então a fundação é construída em casa, muitas vezes pela oralidade. Mas depois, quando chegam à escola, como é que um professor ensina algo que é invisível? Que acontece dentro da cabeça de cada aluno? Nesse é o grande desafio. E a missão do professor é precisamente essa: tornar esse diálogo interno visível. O especialista descreve um processo muito claro de transferência gradual de responsabilidade, em 3 fases. Começando por ser o próprio professor a pensar em voz alta, certo? A modular o processo. Exato. Ele lê para a turma e vai dizendo coisas como não conheço esta palavra, mas pelo resto da frase acho que significa isto e aquilo. Perfeito. Isto faz-me lembrar aquele outro livro que lemos. Essa é a primeira fase, a modelação. O professor abre a sua mente e mostra aos alunos como um leitor competente pensa. E depois? Depois vem a segunda fase, a da aplicação guiada. Os alunos trabalham em pares ou pequenos grupos para praticar essas mesmas estratégias, ajudando-se uns aos outros. E a terceira fase é da autonomia, quando cada um já consegue, supostamente, usar as ferramentas sozinho? É esse o objetivo. Que cada aluno tenha a sua própria caixa de ferramentas mental. E quanto às ferramentas em si? Os livros? A escolha é importante? Imagino que sim. É crucial. A primeira resposta é que os melhores livros são, muitas vezes, aqueles que os alunos escolhem. O interesse pessoal é um motor potentíssimo. Claro. No entanto, o especialista lança um alerta muito sério sobre o que ele chama de dieta de leitura desequilibrada. Uma dieta de leitura desequilibrada. É uma ótima metáfora. Suponho que seja como dar às crianças muito doce e poucos vegetais? É exatamente isso. O doce são os textos narrativos. Histórias, contos, romances são feitos para entreter e, tradicionalmente, a escola e as famílias privilegiam-nos. E os vegetais? São os textos positivos, os informativos, aqueles cujo objetivo é ensinar, como um artigo sobre vulcões, um texto de um manual de história ou as regras de um jogo. O que faz sentido. Ninguém se senta no sofá à noite para ler o manual de instruções de um eletrodoméstico por prazer. Exato. A escola tem de compensar ativamente essa falta de exposição natural. E o problema é que muitas vezes não o faz. E o resultado? O resultado é que os alunos chegam a um ponto em que precisam de aprender a maior parte das matérias através da leitura desses textos e não estão preparados. Têm imensa dificuldade com a estrutura, que é muito diferente, e com o vocabulário, que é mais técnico e abstrato. Ficam perdidos. E a fonte também menciona que até a forma como usamos os resumos ou sinopses muitas vezes está errada. A recomendação é não os deixar para o fim. Sim, é uma mudança de perspectiva fundamental. Ferramentas como mapas de personagens, pirâmides narrativas ou esquemas de causa e efeito. Não são um teste no final. Não devem ser. São, na verdade, ferramentas de pensamento para usar durante a leitura. Ajudam o leitor a organizar a informação em tempo real, a ver as ligações, a construir ativamente o significado à medida que avança. Tudo isto parece fazer imenso sentido, mas soa como se estivesse a nadar contra a corrente do mundo moderno. Um bocado. Falamos de leitura calma, de reflexão. E o que as crianças têm à sua volta é o oposto, não é? O excesso de estímulos digitais, a gratificação instantânea.
A fonte aborda isto. Aborda. E de uma perspectiva neurológica, a ideia é que a sobreexposição a estímulos de resposta muito rápida e reativa, Videojogos, o deslizar nos tablets. exatamente, isso gera uma enorme ativação no cérebro. O problema é que é uma ativação vazia, que acontece muitas vezes sem mediação da linguagem ou do pensamento profundo. É um ciclo de estímulo-reação. E a longo prazo? A longo prazo, isto pode treinar o cérebro para a impulsividade e dificultar a capacidade de concentração que a aprendizagem e a leitura exigem. Então, perante este cenário, a fonte diz que as famílias têm o que chama de uma missão ineludível. É uma expressão com peso. Sim, significa que é uma responsabilidade que não pode ser delegada. A missão é propor ativamente alternativas. Que tipo de alternativas? Atividades mais calmas, mais criativas, que ativem a chamada inteligência executiva, a capacidade de planear, de focar a atenção, de controlar impulsos. E a leitura é a principal. E neste contexto, a leitura é apresentada como a grande alternativa esquecida nestes primeiros anos de vida, que são cruciais. E voltamos ao ponto de partida. O papel dos pais como modelos. Sem dúvida. O potencial de imitação nos primeiros 6 ou 7 anos de vida é gigantesco. Uma criança que cresce a ver os pais a ler, que associa os livros a um momento de calma, de partilha, De prazer. está a interiorizar algo extremamente poderoso e, como já vimos, a leitura em voz alta é a ferramenta mais eficaz para construir os alicerces sobre os quais toda a sua futura vida de leitor se vai erguer. Portanto, se juntarmos todas as peças, o que retiramos desta análise é que a compreensão leitora é muito mais do que decifrar letras. É um processo ativo, estratégico. Quase uma conversa com o texto. Exato. Começa-se a construir muito cedo e, curiosamente, a porta de entrada principal é o ouvido. Exige um ensino intencional na escola, que torna o pensamento visível, uma dieta de leitura variada e, fundamentalmente, um ambiente em casa que valoriza a leitura. Não como uma obrigação, mas como uma forma de explorar o mundo. No fundo, é o alicerce para todas as outras aprendizagens. Sem ele, todo o edifício do conhecimento se torna mais frágil. E para terminar, fica uma ideia para reflexão. Falámos muito da importância de fazer inferências, de preencher as lacunas que o autor deixa no texto, se uma parte essencial de compreender é perceber o que não está explicitamente dito, de que outras formas é que esta competência se manifesta no nosso dia-a-dia. É uma boa questão. Nas conversas que temos, na forma como interpretamos um gesto ou um silêncio, na maneira como lemos o mundo à nossa volta. A questão que fica é, será que aprender a ler bem um texto não é, no fundo, aprender a ler melhor a própria vida?